Bom dia, aqui é Marcos Rigota. Eu gostaria de agradecer o convite para participar desse evento em Tupã. Agradeço particularmente a minha amiga e colega, a professora Angélica. E eu gostaria de dizer que essa situação de gravar uma conferência é bastante inusitado para mim e eu vou tentar fazer o melhor possível. Quando eu recebi o convite da professora Angélica, eu sugeri o tema da minha fala como o que aprendemos ou não durante a pandemia. Me parece que esse tema tem a sua pertinência para esse evento, considerando o impacto ecológico, político, pedagógico, social, cultural da pandemia, sem falar, evidentemente, dos seus aspectos de saúde coletiva e de saúde mental. Evidentemente, no tempo que eu tenho, não terei condições de abordar todos esses aspectos e também não tenho condições técnicas, competência para abordá-los com profundidade. Então, a minha reflexão está pautada nas minhas práticas pedagógicas cotidianas, assim como nas práticas sociais que antecederam a pandemia. E durante a pandemia. Esse processo foi bastante complicado, para dizer assim, uma palavra compreensível, que seja de compreensão de todos. Um ponto importante nessa história que antecede a pandemia foi a ascensão do pensamento de extrema-direita no Brasil, que chega ao poder e que durante a pandemia, então, expressa as suas entranhas e as suas relações com os aspectos mais indignos, se podemos utilizar essa palavra, do capitalismo. Bem, o ponto de partida foi o golpe no governo Dilma, legitimamente eleito, e que já foi extensivamente, exaustivamente estudado e comentado. Não tenho o porquê de voltar a este assunto, senão dentro da reflexão que nós estamos fazendo. Quando houve a sessão para o impeachment da Dilma, eu assisti pela TV, fiquei durante todo o tempo que durou aquele processo para poder entender, compreender e acompanhar aspectos do Brasil, da política brasileira, que de uma certa forma me escapava e acredito que escapava para muitas pessoas. Logo após aquela sessão, eu chamei para uma reunião os meus orientandos, dizendo que nós estávamos diante de um desafio bastante grande e como que seria, então, e como que isso afetaria os trabalhos que nós estávamos fazendo, todos eles voltados seja para a perspectiva ecologista de educação e para o cotidiano escolar a partir das práticas pedagógicas dos professores e das professoras. Bem, o que isso mudava então? Se nossa reflexão anterior estava bastante voltada para a consolidação de uma sociedade democrática, de uma sociedade mais justa, de uma sociedade ecologicamente mais sustentável, para utilizar os termos que são recorrentes na literatura, me parecia que esses trabalhos ou essa direção
ela tinha se esgotado e o que nós deveríamos nos concentrar seria agora num pensamento que fosse no sentido inverso de uma sociedade autoritária, autocrática, né, que estava evidente, né, nas suas entranhas. Bem, vocês acompanharam, e aí em Tupã, né, vocês sabem qual foi a opção política, qual tem sido a opção política de grande parte da população, não é? Com a chegada, então, da extrema-direita no poder. Né? Isso vai ter implicações pedagógicas. Vamos dizer, a que se tornou mais evidente foram os ataques a Paulo Freire. Ataques vis, né? E claro, de pessoas não habilitadas para fazerem comentários a respeito da pedagogia freiriana. Até aí, a importância é pouca. O importante foi que esse discurso de desqualificação da pedagogia freiriana, ele teve a sua origem nas entranhas, né, do governo. Ou seja, nos aparelhos ideológicos do Estado, para utilizar um conceito caro ao pensamento marxista elaborado pelo Althusser. Bem, a partir do momento que essa desqualificação de forma bastante agressiva e violenta, né, da pedagogia freiriana nos atingiu diretamente. E poderia aí dar vários detalhes. Né? E vai coincidir ainda, né, com o centenário do Paulo Freire, né? Que evento esse que vai colocar em evidência este pensamento, né, pedagógico, que as pessoas não precisam concordar, evidentemente, dentro do pensamento pedagógico brasileiro de esquerda, há vários autores, não é, que se posicionaram ao longo da sua produção teórica contrário à pedagogia freiriana. Né? O exemplo mais evidente disso, isso está nos livros, está nos textos, é o Demerval Saviano e toda a corrente histórico-crítica marxista de educação que ele elaborou. Né? No entanto, todos esses ataques realizados pela extrema-direita, seja no governo ou nos programas de televisão, né, de gente que eu nem vou citar o nome, ou na imprensa, ou no rádio, não é? Fez com que a pedagogia freiriana se tornasse um consenso entre nós do meio educacional. Né? Ninguém mais se atreveu a fazer as críticas que fazia antes, inclusive no processo de redemocratização do país. Então esse é um dado importante. Aí chegou a pandemia, não é? Com toda a violência, com toda a dor que provocou, não é? Mas um dos elementos assim que eu gostaria de abordar é o negacionismo e como que isso nos atingiu. Não é? Veja, não foram poucas as pessoas ligadas às ciências naturais, à medicina, né, à enfermagem, à saúde pública, de forma geral, que estava de acordo com a aplicação da cloroquina, por exemplo. Né? Não foram poucas as pessoas que se recusaram à vacina, né? Com os argumentos os mais estranhos, os mais absurdos para a gente que está ligado à ciência, ligado ao conhecimento, ligado à educação. E
Quando eu estou me referindo, por exemplo, nesse aspecto da recusa à vacina, isso não aconteceu só no Brasil. Em países como a Alemanha, como a França, a Itália, a Suíça, as pessoas se recusando a tomar a vacina, sendo que aí nesses países o que não faltavam eram as vacinas, não é? Então vocês vejam, né, como que em sociedades com diferentes acessos à educação, à ciência, ao conhecimento, à democracia, não é, tiveram reações semelhantes, né? Um outro aspecto que ficou bastante evidenciado, e aí mais no seu aspecto político, era até que ponto o Estado tinha, ou o governo, né, tinha o direito de limitar a mobilidade da população, né, a autonomia, enfim, direitos básicos, né? Ora, mas a questão o que estávamos vivendo era um desafio coletivo, e esse desafio coletivo colocava os nossos direitos individuais, né, em segundo plano, né? Então vocês vejam, conceitos políticos que foram sendo desenvolvidos aí durante períodos históricos, eles foram suspensos no sentido de como que estivessem num checkmate, nos obrigando a refletir sobre eles, né, a refletir sobre os conceitos, e, ao mesmo tempo, essa reflexão não estava isenta ou distante da pandemia, porque todos nós, nós não estávamos imunes à pandemia. Então, nós também estávamos sofrendo, vivenciando as suas consequências, né? Aí a sua presença na nossa vida cotidiana. Quantos de nós não perdemos amigos, não perdemos familiares, não perdemos colegas, estudantes, pessoas queridas, né? Todos nós teremos muitas histórias para contar e situações, sentimentos provocados por essas perdas, por essas dores, que precisam ser curadas, precisam ser tratadas. Essa dor precisa encontrar um lugar na nossa existência, e isso leva tempo, né? Um outro aspecto que eu gostaria de abordar, né, é a violência simbólica, a violência verbal, a violência física, que foi se tornando cada vez mais evidente. E um texto que eu escrevi, provocado pelo aquele acontecimento, assassinato em Suzano, né, numa escola, ocorrido numa escola, ali, esse texto, eu abordo uma noção que eu denominei a maquinaria de produção de ausência de sentido, né? E que depois só cresceu. Eu estou fazendo esse áudio ainda bastante afetado e pelo assassinato da nossa colega professora por um estudante de 13 anos em São Paulo e pelo assassinato de 4 crianças numa creche em Blumenau, por machadinha, gente. Como é que a sociedade brasileira chegou a este ponto? Quais são as suas origens, não é? E como que nós que lidamos com a educação fazemos e faremos frente a isso para reverter, se é que é possível reverter esta situação, não é? Isso é muito triste,
E infelizmente a tendência é só crescer. Outro dia eu passei diante de uma escola, o trânsito estava parado, a polícia estava com ali em frente a essa escola, mas era um show, não é? Era um show. Não se trata de ter polícia diante das escolas. A questão é muito mais séria do que isso. Embora esse show, né, esse espetáculo público que estava sendo feito, acalente e apazigua, né, vários temores, né? Mas isso é insuficiente, nós sabemos disso. Se estamos numa universidade, se estamos reunidos para refletirmos, não é? E não só para mais um congresso, para a gente colocar no Lattes, para ter os pontos necessários nas avaliações. Ora, não é disso que se trata. Né? A gente precisa construir espaços de reflexão e uma reflexão que possibilite alternativas viáveis, concretas, legítimas para fazer frente a esses negacionismos que só se multiplicaram, né? A essa educação, para usar um termo freiriano, essa educação bancária que só quer e só se preocupa com um conteúdo cada vez mais insuficiente para dar conta dos desafios do tempo presente, né? Então, vejam, é uma gama enorme de assuntos que temos que abordar, que temos que estar atentos, né? Eu fui fazendo também uma releitura de alguns textos meus, né? Mais provocado por mudanças, né, de endereço, e aí a gente abre gaveta, abre os livros, o que fica e o que não fica, né? E me veio assim a lembrança de dois conceitos que eu estudei no meu doutorado e que de uma certa forma estiveram presentes ao longo de toda a minha carreira, né? Uma delas é a questão da ética no sistema capitalista, né? Veja, a ética nas relações econômicas, a ética nas relações de trabalho, né, inclusive. Ora, cada vez mais recentemente, nós fomos observando o completo descaso e a indiferença aos direitos básicos, fundamentais, tão árduas, né, que foram conquistados tão arduamente. Um outro conceito que me foi muito importante na elaboração do meu pensamento é o conceito de responsabilidade, elaborado por Hans Jonas, que eu sugiro uma releitura para quem estiver buscando algumas referências, né? Ora, a noção de responsabilidade não no seu sentido individual ou mesmo no seu sentido coletivo, mas a responsabilidade das instituições, das universidades, das escolas, das associações, não é? Das empresas, a responsabilidade das empresas, não é? Depois do 8 de janeiro, aqui no Brasil, de 2023, com aquele espetáculo terrível, violento, triste, decepcionante, ainda há grandes empresas, e eu estou falando daquilo que eu tenho observado empiricamente, não é? Que estão com a bandeira nacional hasteada diante nos seus espaços. Ora, todos nós sabemos que a bandeira nacional foi incorporada
por esse grupo de extrema-direita. E a partir do momento que um símbolo nacional se torna símbolo de um grupo ideológico específico, e de um grupo econômico, ou de grupos econômicos extremamente poderosos, podemos fazer várias perguntas, mas eu quero voltar à noção da responsabilidade dessas empresas, desse capitalismo que apoia esse tipo de violência nas suas entranhas, não é? E que apoia, inclusive, financeiramente, não só simbolicamente, né? Então, vejam, quais são os desafios que nós temos na formação de estudantes, na formação de pesquisadores e de pesquisadoras, no sentido da responsabilidade individual que cada um vai ter, e nas empresas, nas universidades, nas escolas, nas associações, os profissionais liberais que vão conduzir um processo de construção de uma sociedade justa, de uma sociedade ecológica, de uma sociedade democrática. Bem, em linhas gerais, era isso que eu queria apresentar para vocês. Eu estou elaborando também essas questões. Estar aqui participando desse evento, ter sido convidado pela professora Angélica e pelos colegas aí de Tupã, é muito significativo para mim. Eu não poderia recusar esse convite. E então fica aqui o meu desejo, o meu apoio para que possamos cada vez mais aprofundar as nossas reflexões, os nossos sentimentos, né? Seja a nível local, seja a nível nacional, seja a nível internacional. Tupã, né, ganhou os noticiários nos últimos meses, últimos dias, não é? Aquela cena de um grupo de pessoas com o celular apontado para o céu em busca de contato com seres extraterrestres diante do prédio do tiro de guerra na Avenida Tapuias, em Tupã. Aquilo foi deprimente, né? E imagino que várias pessoas, vários tupanenses, as pessoas que estão aqui, devem conhecer ou têm mesmo laços de amizade ou familiares com pessoas que lá estiveram, né? Diante do tiro de guerra, apontando o celular para o céu em busca de contato com extraterrestres. Isso precisa de estudo, né? Isso precisa de compreensão. Falar que as pessoas que estavam lá, enfim, denominá-las pejorativamente, isso não vai contribuir em nada. Nós precisamos estudar o porquê que as pessoas chegam a este ponto, neste momento histórico, não é? E um outro aspecto, eu li ontem nos jornais, que após o assassinato das 4 crianças na creche em Blumenau, ameaças também foram feitas em Tupã, né, em Caçapava, em São José dos Campos, não é? E ameaças no mesmo sentido. E a população solicitando a presença de policiais nas escolas, né? Então, veja, são vários aspectos que precisam ser estudados, que precisam ser discutidos, e as opções são inúmeras. E, para encerrar, o que eu quero dizer? Que, quando estamos abordando esses aspectos, nós estamos falando de ecologia, nós estamos falando de simbiose, nós estamos falando de convivência, da possibilidade de continuarmos existindo. Isso é ecologia, tá certo? Não tem nada a ver com os objetivos do desenvolvimento sustentável. A pandemia
nos colocou diante de outros contextos históricos e contextos teóricos. E cabe a nós, a nossa responsabilidade, seja a responsabilidade cidadã, seja a responsabilidade como profissionais diretamente envolvidos com esses temas, não dar respostas, mas buscar alternativas, buscar espaços e construir esses espaços de reflexão e de ação para o bem comum. Então é isso. Muito obrigado e até uma próxima. Tchau.